Falar de vontade de comer e de fome real é sempre algo preocupante, eu acho, para vocês que estão ali diretamente com o paciente, que precisam entender esse mecanismo e o que está acontecendo, né, Fê? Isso. Então, a gente tem uma escala de fome, né, que a gente gradua de 0 a 10, a intensidade. A gente ensina em consultório o paciente ter uma percepção dessa fome. O que é? Que é roncar o estômago, sentir o peristaltismo. Tá. Mas, além disso, tem pessoas que são menos saciadas. São aquelas que elas falam, doutor, eu gosto de comer. Eu sou boa de boca. Entendi. Entendeu? São aquelas pessoas que elas precisam de um volume maior. Tá. Né? E aí o interessante que eu vou contar hoje é que essas pessoas elas têm genes diferentes, né? Que a gente fala que tem alterações, polimorfismos nesses genes, e aí ela cria um perfil, uma identidade mesmo. Então não é uma questão que ela sente mais fome, né? Então ela tem um ambiente que clica nesses genes que ela já tem essas alterações e ela não se controla. Então a gente tem que usar estratégias muito específicas e aí a gente consegue identificar isso em exames genéticos. Eu ia te perguntar, então dá para identificar Dá para mesmo? identificar. Como que chama? Tem algum nome específico? Tem vários testes genéticos, né? Os melhores são os europeus, eles te dão uma oferta maior de genes diferentes para a gente conseguir avaliar o paciente como um todo. Porque a questão não é ter um gene associado à obesidade ou ao aumento do apetite. A questão é você ter uma mistura de genes, né, que tem essa tendência. Então, se a pessoa tem esse mix de genes, né, com essas alterações que a gente chama de polimorfismo, é como se fosse vários genes clipados, que a gente chama de polimorfismo. Então, se essa pessoa tem esse bloco de genes, então aí ela vai ter essa característica. E aí, ainda que ela tente de todas as formas se controlar ou faça tudo certo, em algum momento isso é uma sabotagem Em algum momento interna. ela não consegue manter uma dieta, ela sempre vai entrar no efeito sanfona. Vai ser aquela pessoa que a hora que aumentar um pouquinho o estresse ou que ela comer um alimento errado, ou que ela não dormir bem, ela vai ter um prejuízo muito maior do que outras pessoas. E aí é legal a gente identificar até para essas pessoas não se colocarem para baixo, porque elas começam a se sentir frustradas. Que elas não conseguem atingir o resultado que elas querem. Você sabe que essa semana mesmo me escreveram no direct, uma seguidora colocou, Carol, me ajuda, eu não consigo, eu cheguei até aqui, elas não conseguem. Perdi tanto, agora daqui pra frente não vai. Elas perdem o critério de seleção do alimento, olha como que o organismo é, e perdem o controle do impulso. E tem realmente, a hora que come, não tem muita saciedade. Então, a gente tem o gene FTO. O FTO, a gente fala que é o da obesidade, mas ele faz com que a pessoa tenha uma predisposição a querer comer mais. Uma hiperfagia, que a gente fala. Ter fome mesmo. Então, não é que ela é só vontade de comer, ela tem mais fome. E aí, se a gente tem um ambiente, né, que a gente fala que são os gatilhos, né, que ativam esse gene, ela pode até ser uma pessoa que tenha compulsão alimentar. Porque qual que é a diferença de você comer bastante e ter compulsão? A compulsão, você, num curto período de tempo, 1 ou 2 horas, você faz um consumo de 2.000, 3.000 calorias. Nossa. Então, você não consegue parar. Então, é pior ainda. É pior ainda. É muito pior. Porque essas pessoas ainda assim, elas comem a mais, mas não é considerada uma compulsão. Porque são coisas diferentes também. Vamos colocar na tela? A gente fez um quadro primeiro para mostrar, então, os fatores e que eu chamaria até de gatilhos que podem fazer com que você coma mais. Quer ver? Olha lá. Você nem para pensar. Vamos ver. Na tela. Bom, a gente tem, então, o consumo de alimentos de alto índice glicêmico industrializados. Então, quanto mais carboidratos, farinhas, açúcares ou alimentos com corantes, aditivos, adoçantes sintéticos, a gente vai aumentar via aumento de insulina, né? Diminuição da grelina, aumento de insulina, a gente vai aumentar essa questão de comer mais. Vai dar mais fome. Vai dar mais fome. Então, a gente vai ter alteração de neurotransmissores, e aí você vai propiciar esse vício e o aumento da ingesta alimentar. Quando eu falei da insulina, a grelina aqui, né, tem a leptina, são 3 hormônios que, quando sinalizados, eles vão ativar lá no hipotálamo esses genes, tá? Esses receptores. Então, quando a gente come esses alimentos, a gente ativa. E aí, além de tudo, pode reparar.
Você come um prato de macarrão, dá aquele pico de insulina, dá 1 hora depois você tem fome de novo. Por quê? Porque foi embora tudo, o açúcar todo já foi, ficou circulando, nananana. E aí tem aquela questão, o alimento que te dá saciação, que é quando você vai comendo, você já sente que já tá ficando saciado mesmo. Tá, estufadinho. E a saciedade que a gente fala que é aquele alimento que quando você ingere demora algumas horas para você querer se alimentar novamente. Então a gente tem 2 mecanismos, a saciação e a saciedade. Tá. Então a gente tem que unir isso na combinação alimentar. Aí tem outros gatilhos, vamos voltar lá. Então, plano alimentar desequilibrado em aminoácidos e proteínas, isso também dá mais fome? Então, também, pessoas que colocam pouca proteína ou vegetarianos e veganos que não fazem uma reposição adequada de aminoácidos, acabam comendo mais carboidratos. Então, podem sim aumentar a ingesta alimentar. Baixo consumo de fibras, então hoje eu nem quis trazer frutas, verduras e legumes, que é o que a gente traz, porque isso é uma regra básica, né? Então a gente tem que comer alimentos fonte de fibra, principalmente de clorofila. Então todos os alimentos, né, que têm um paladar mais amargo, os verdes, por exemplo, né, as brássicas, eles vão estimular receptores gustativos, né? E os receptores para amargo é no mesmo do doce. Então, quanto mais eu comer amargo, mais eu expresso, menos vontade eu tenho de comer. Ai, que legal! Então, usar paladar azedo e amargo facilita a gente ter maior saciedade. Então, agrião, rúcula... Todos os verdes, todos os vegetais vão provocar essa sensação. Os chás também? Por exemplo, vão causar essa sensação. Não adoça o chá, hein, gente? Né? Aí baixa o consumo de fibra, você comentou. Então, jejuns prolongados mais estresse agudo. Isso, né? Vamos supor, você acorda e não toma seu café da manhã e você começa tomando seu cafezinho, vai trabalha muitas horas. Nessa questão, você almoça, na hora que você vai almoçar, você já coloca um volume maior. Quando chega no final do dia, você não comeu nada, fez aquele jejum, tá tudo certo, tomou os cafezinhos. Quando chega à noite, você fala, doutora, pelo amor de Deus, eu quero comer uma comida mais densa, né? Eu quero comer carboidrato, quero comer um doce depois do jantar. Então, quando a gente une esses dois, então a gente pode aumentar, diminuir a saciedade. Então a gente acaba tendo uma hiperalimentação. Oscilação de neurotransmissores. Né? Então, oscilação de neurotransmissores pode vir pelo estresse também, porque a gente começa a trabalhar demais a nossa glândula adrenal. Então, a gente acaba mexendo com o neurotransmissor, mas principalmente a desbiose, né? Essa alteração de bactérias ali. Então, a gente acaba não produzindo neurotransmissor no intestino e aí não dá o comando via nervo vago para o nosso sistema nervoso liberar esses neurotransmissores. Olha, gente, quanta coisa. Tem, claro, as alterações hormonais que a gente clássicas, resistência à insulina. A pessoa que tem resistência à insulina, ela tem muita fome. Óbvio que ela vai querer carboidrato e doce, coitada. Não é uma pessoa que, poxa, ela é safada, né? Come de safada. Não, ela tem realmente, o corpo inconsciente busca por aquele alimento. É verdade. Né? Alterações tiroidianas também fazem isso, porque mexe com o neurotransmissor. E da adrenal clássica, aumento de cortisol, baixo do sulfato de DHEA, né? Aldosterona, androstenediona fazendo resistência à insulina, a pessoa vai querer comer mais. E sabe o que me veio na cabeça também? Eu não sei se isso acontece com vocês, tá? Por exemplo, se você tem um dia ali que você teve que almoçar mais rápido e que o seu cérebro não entendeu aquela cena que você sentou, você comeu com calma, mesmo que você tenha comido, você comeu um monte, mas você não teve o momento, entenda a situação. A parada, prestando atenção que ali você está comendo naquele momento, você desfoca de outras coisas, nananã. O dia vai passando, quando você não tem a sensação que você realmente comeu, mesmo tendo entrado comida, é desesperador no final do dia, não é? Gente, é uma coisa assim esquisita, porque a comida entrou, então teoricamente você teve essa saciedade, só que se você não prestou atenção e a sensação que o seu corpo tem, ou você, a sua cabeça, que você não sentou para comer, você vai fazer essa... Você tem que ter a consciência. A gente a mais, você vai descontar e vai comer mais. A gente tem que trazer a consciência para o alimento, aumentar o número de mastigação, porque isso vai dando tempo para o corpo ir fazendo a secreção de hormônios de saciedade, né? Então tem isso. E trazer essa coisa da consciência, né? O degustar o alimento. Faz diferença. Faz total diferença. Faz diferença. Sentar e contar pro corpo assim, ó, tô comendo. Não tá só entrando alimento qualquer hora que não tô precisando.
tô fazendo a refeição. E uma regrinha básica, quando finalizar a refeição, falar, estou satisfeito, estou bem nutrido. Estou feliz! Porque o corpo vai entender que ele não precisa mais se alimentar. É verdade. Por isso que as marmitas são legais. É aquela quantidade ali, ó. Acabou, acabou. Não tem? Tem mais. Vamos botar a perguntinha do público na tela. Olha lá, quem escreveu pra gente. Claudinha, estou com saudades de você. Vem me ver, viu? Um beijo. Percebi que tenho compulsão quando diminuo o carboidrato. E quando volto a comer, eu exagero. Como posso equilibrar para não gerar a compulsão? Então, essas pessoas a gente tem que fazer uma avaliação antes, né? Dos exames laboratoriais de sangue para entender, porque se ela tiver alteração, eu tirar ou eu dar muito, ela vai querer comer de qualquer forma. É verdade. Entendeu? Mas o que a gente pode fazer, tirando essa parte de ter alterações hormonais ou não, ou essa coisa dos genes alterados, fazer uma combinação adequada desse carboidrato, então colocar ele numa menor proporção, associado com fibras, com gorduras boas e proteína. Então nunca deixar ele sozinho. Nunca ser um mamão sozinho, com café com leite, que aí isso vai aumentar muito a fome dessa pessoa, por exemplo. Outro ponto que eu falei da disbiose é fazer a manobra intestinal para limpar esse intestino de bactérias nocivas que produzem toxinas, né? Essas toxinas geram uma inflamação sistêmica e fazem com que o receptor de insulina não trabalhe bem. Entendi. Então a gente também faz uma limpeza intestinal e trabalha com fitoterápicos, que eles têm paladar amargo, então quando a gente usa trabalhando o fígado, né? A gente vai acentuando essa questão de comer muito carboidrato. Mas a estratégia é colocar menos e associar com outras coisas, já que ela ainda não passou com o médico, não fez a avaliação, né? Então, associar com gorduras boas e proteína para que isso não dê um impacto dela querer comer mais, né? Eu vou colocar mais uma perguntinha do público e vou deixar mais uma minha. Numa questão, uma estratégia... Tem estratégias nutricionais que vocês usam e outras que a gente brinca que é aquele conselho, aquela dica que também pode funcionar. E você me disse isso é interessante. Quando a pessoa sabe que ela não pode comer muito aquilo, é óbvio que ela vai ter mais vontade de comer exatamente aquilo. Você acha que funciona colocar, então, na rotina do paciente que precisa, de fato, emagrecer? Uma refeição, então você estabelece o dia que você quiser que seja essa refeição. Você vai poder comer. O que você mais ama? É um risoto. É um macarrão. E ele ter aquele prazer do pratão e comer mesmo e tal. Porque assim, pra mim funciona demais comer o japonês. Porque, gente, é uma vez na semana, é uma refeição na semana. Mas ela assim, eu espero por ela. Então assim, tem essa questão, eu não sei explicar. Que você é uma pessoa regulada, mas a pessoa que não é regulada, se a gente deixa às vezes uma refeição off de um prato de macarrão, ela pode chegar e se desmotivar a dieta inteira e voltar a comer errado. Então, o que a gente faz? A gente dá carboidratos para essa pessoa, dá os carboidratos certos, os complexos, as raízes, evita dar arroz, que aumenta a ingesta. A mistura arroz-feijão, a gente come muito mais arroz-feijão do que se a gente comesse batata doce, por exemplo, uma abóbora assada. Sem dúvida. Então, a gente faz a troca desses carboidratos, deixa ele ter energia, para ele não ter essa voracidade de querer comer farinha. Faz esse manejo intestinal, então expulsa essas bactérias, porque elas também propiciam a querer comer farinha e doce. E aí ele vai se acostumando. Quando ele estiver equilibrado e ele tiver a confiança, aí a gente começa a dar as refeições off para esse paciente. Entendi. Aí ele pode estar preparado para essas depois refeições. de uns 15, 20, 30 dias, a gente vai sentindo isso no consultório. Porque muitos, uma refeição já é suficiente para ele jogar tudo pro alto. Saboteia e aí não volto mais. Exato. Perfeito. Então a gente tem que perceber isso. Cada paciente é de um tipo e ele mesmo também vai falar qual é o time que ele está na vida dele. O quanto que ele está disposto em seguir aquela dieta. Então a gente vai trabalho de formiguinha. Então ele come o pão de manhã, fala, tá bom, eu deixo o pão, mas eu vou trocar esse pão, tudo bem? Tudo bem. Então aí faz o pão low carb para ele. E aí isso já melhora. Que ele comeu o pão. Exato. Então a gente começa a burlar em alguns momentos essa sensação. Eu gosto do doce. Então vamos fazer a banana de tarde? Então teoricamente ele nem poderia comer uma banana, dependendo do grau que ele tá super gordinho, mas então vamos colocar essa banana com farelo de aveia, nibs de cacau e você vai comer junto com umas castanhas. Esse cara vai ficar saciado, ele vai ter aquela sensação do doce e ele não comeu o bolo dele de tarde, os cookies, bolachas, cream cracker, né?
e outras coisas, o pão de queijo da tarde. Então, assim, a gente vai pensando junto com o paciente, não existe uma regra. Existe o time do paciente, né? O grau que ele tem e o que ele vai aceitar fazer. Muito bom. Vamos fechar com perguntinha do público, olha lá. Na tela. Jaque, um beijo, obrigada. Tenho muita fome e bebo água com chia para estufar meu estômago e não comer muito. O que posso fazer? Eu acho que daí ela pergunta se essa estratégia que ela está usando, se isso pode ser uma coisa complicada, enfim. A gente usa, assim, o gel da chia, que a pessoa deixa de molho, faz o gel da chia ou da linhaça. E aí você dá uma colheradinha, pode ser no café da manhã, pode ser antes de alguma refeição. Sim, quando a gente consome um gel, essa mucilagem com gorduras boas, né, que são essas duas sementes, a gente tem um pouco de saciedade. Então, pode ser uma estratégia, mas isso não quer dizer que ela vai diminuir a ingesta, se ela tiver outros gatilhos funcionando. A gente pode usar estratégias como abacate, avocado, uma colherada ou de azeite ou do óleo de abacate quando acorda. Então, a gente já começa a produzir no nosso organismo uma liberação de hormônios sacietógenos, usar sempre castanhas e sementes. Então, o ácido oleico, principalmente, estimula muito saciedade e pode, sim, usar estratégias como as fibras. Então, goma cássia, psyllium, vai fazer o pão low carb. Psyllium é ótimo, né? Porque ele não tem caloria, né? Tem a inulina. Então, a gente tem vários tipos de fibra no mercado que a gente pode colocar nos alimentos, pode bater num suco, num shake, para incrementar. Gente, sensacional. Não é fácil. Não é fácil. Tem que ter uma avaliação, tem que ter todo o cuidado, um amparo. Mas eu acho que, com tudo que vocês colocam aqui, profissionais da área, capacitadíssimos, a gente está num caminho de muito mais sucesso do que antes, Sim. né? Então procura ajuda. Sozinho realmente vai ficar mais difícil. Eu acho que a gente faz um trabalho lindo de vocês contarem aqui, então a pessoa tem mais informação. Mas de fato algumas pessoas precisam, desse carinho aqui também. É isso mesmo. Certo? Para cuidar mesmo, para quando você faz um acerto, uma coisa legal, você ligar lá para sua Nutri e falar assim, Fê, você não tá entendendo, eu consegui, eu não comi. Gente, isso é fantástico, né? Funciona. A pessoa criar o controle sobre o corpo dela. Isso é muito legal. Obrigada, viu? Sempre um prazer recebê-la. Quem quiser saber mais, vou deixar aqui o contato, então, da nossa nutricionista Fernanda Paolucci, @doutora, abreviado, fernandapaolucci.nutri. Tudo junto. Doutora, abreviado, fernandapaolucci.nutri. Telefone do consultório, 3884-7612. 3884-7612. Está linda e maravilhosa, pronta para o carnaval. Beijo, minha amiga. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.